Você está usando a sua fé ao contrário. Sabia disso? Que Deus te abençoe. Já vou orar com você. Só que antes, eu preciso te dar uma direção espiritual poderosa sobre ativar a fé e não o medo. Sabe, ao longo do dia, todos nós temos escolhas. Podemos acreditar que Deus está no controle e que coisas boas estão vindo em nossa direção, ou podemos viver preocupados, negativos, esperando sempre o pior. E ouço pessoas dizendo assim: eu tenho medo de ser mandado embora. Ou então, eu tenho medo que meu casamento acabe. Eu tenho medo que meus filhos se envolvam com pessoas erradas. O que essas pessoas não percebem é que estão ativando o medo no lugar da fé. Medo e fé têm algo em comum. Os dois nos pedem para acreditar em algo que ainda não vemos. O medo diz: essa dor que você está sentindo é o mesmo problema que tirou a vida da sua avó e vai acabar com você também. A fé diz: essa dor não é permanente, é temporária. O medo, ele diz: o movimento aí no seu negócio está fraco, hein? Você vai quebrar. A fé responde: Deus está suprindo todas as minhas necessidades. O medo diz: você já passou por tanta coisa, nunca vai ser feliz na vida. A fé diz: os meus melhores dias ainda estão por vir. Aqui está a chave. Aquilo que você alimenta na mente é o que vai criar raiz. Se você passa o dia inteirinho alimentando medo, deixando aquele pensamento rodar sem parar, você está dando permissão para ele se tornar realidade. Foi exatamente isso que na Bíblia Jó disse: o que eu mais temia me aconteceu. O medo é como usar a fé na direção errada. A sua fé, ela vai funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Depende de como você usa. Uma vez eu estava com minha esposa Eli, num consultório médico. O doutor começou a falar com a gente como a temporada de gripe estava forte, que todo ano ele pegava. Eu perguntei: doutor, o senhor realmente pega a gripe todo ano? Ele disse: sim, Fábio. Já é automático para mim, é algo no meu sistema imunológico. Ele estava tão convencido que já esperava por isso. Semanas depois, teríamos que voltar para a consulta de rotina. O consultório ligou antes, dizendo: nem venham hoje, o doutor está com uma gripe terrível. E eu pensei, a fé dele funcionou. Ele recebeu exatamente o que acreditava. O problema é que ele usou a fé na direção errada. Responda para mim, você já usou a sua fé na direção errada? Responde aqui para eu saber. Sim, Fábio. Já usei, meu irmão. Pois é. Assim como a fé atrai coisas boas, o medo atrai coisas ruins. Quando você vive ansioso, esperando que algo ruim aconteça, é como se estivesse abrindo a porta para isso entrar. Eu tenho medo de pegar gripe. Você acabou de convidar a gripe. Eu tenho medo de ser demitido. Você acabou de convidar a demissão. Por favor, vire isso. Pare de convidar a derrota, a doença, os problemas. Comece a convidar a vitória para a sua vida. Use a sua fé na direção certa. Anos atrás, enfrentei uma situação que tinha tudo para dar errado. Era algo que já vinha me perturbando há muito tempo. Todo dia, assim de manhã, ao acordar, o primeiro pensamento era: ei, isso não vai dar certo, vai ser dor de cabeça para mim, vai ter complicação, vai ser sofrimento, decepção. É assim que o medo age. Ele tenta dominar os seus pensamentos e se você deixar, o medo te rouba o sono. Eu estava sendo fortemente tentado a me preocupar, a ficar ansioso, estressado. Um dia eu vi Deus me dizer algo. Não foi em voz audível, foi uma impressão clara aqui dentro. Ele disse: Fábio, se você continuar se preocupando e repetindo para si mesmo todos os motivos pelos quais isso não vai dar certo, então por causa da sua preocupação, vai acabar acontecendo exatamente isso. Mas se você confiar em mim e usar essa mesma energia para crer, eu vou virar a situação e usar tudo a seu favor. Quando eu entendi isso, a minha visão mudou. Eu percebi que medo, preocupação, pensamento negativo não são apenas maus hábitos, eles são
portas abertas que dão legalidade para que o pior se torne realidade. A Bíblia, ela diz que quando dois concordam na fé, aquilo será feito. Essa é uma promessa muito forte, poderosa. Mas eu creio que esse princípio também funciona do lado negativo. Quando o inimigo coloca um pensamento errado na tua mente, se você concordar, é essa concordância que dá força para que aquilo aconteça. Mas se você não concorda, você quebra o poder daquela sugestão. O pensamento vem e diz, seus filhos vão se meter em confusão. Você responde, não concordo. Meus filhos serão grandes na terra. Eles vão cumprir o propósito de Deus. Pronto. Você acabou de impedir aquele medo de se tornar realidade. Outro pensamento vem e diz, ei rapaz, melhor não sair hoje, viu? Você vai sofrer um acidente. E você responde, não concordo. Deus tem um muro de proteção em minha volta. Há um limite de sangue que o inimigo não pode ultrapassar. Ou então, essa doença vai te matar. Já aconteceu com 3 pessoas da sua família. E você diz, não aceito isso. Com vida longa o Senhor vai me satisfazer. Aqui está a chave. Não concorde com o medo. Se você não concordar, a única maneira daquilo acontecer é se Deus permitir. E se Deus permitir, pode ter a certeza. Não vai ser para o seu mal, vai ser para o seu bem. Então, preste atenção no que você anda concordando. Pare de usar a sua fé na direção contrária. É como uma mulher que uma vez ouvi falar. Por mais de 30 anos, quase todas as noites, ela achava que ouvia um ladrão na cozinha. Ela acordava o marido, pelo menos uma vez por semana, dizendo, meu bem, vá lá embaixo ver. Tem alguém na cozinha. Tem alguém lá. O marido, coitado, descia. Querida, eu fui lá, não tem ninguém. Uma noite ela ouviu um barulho de novo. Querido, acorda, tem alguém na cozinha, agora tem. Ele outra vez desceu, como já tinha feito aquilo centenas de vezes. Só que dessa vez, ao chegar na cozinha, deu de cara com um ladrão armado. O ladrão apontou a arma e disse, não faça um barulho, me dê tudo de valor que tiver aqui. O homem entregou tudo. O ladrão então pegou tudo, virou-se para fugir, mas o homem disse, ei, espera, onde você vai? Onde eu vou? Vou embora. Não, você não pode ir ainda. Você tem que subir e conhecer minha esposa. Ela está te esperando há mais de 30 anos. Meu irmão, minha irmã, não viva a vida esperando tragédia, decepção, prejuízo. Isso é colocar fé no medo. E quando você coloca fé no medo, você dá força para aquilo virar realidade. Em 2 Timóteo 1,7 está assim, Deus, Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de mente sã. Em outra tradução diz, mente disciplinada. Em outras palavras, a gente não vai vencer o medo e viver uma vida vitoriosa se não aprendermos a disciplinar nossos pensamentos. É aqui que está a principal batalha. Somente é o alvo principal do inimigo. Se ele controlar seus pensamentos, ele pode controlar sua vida inteira. Se você não vigiar a sua mente, ela vai automaticamente cair no medo, na ansiedade, na preocupação, na negatividade. Você precisa ser disciplinado na sua mente, viu? Você está me entendendo? Escreve aqui. Estou te entendendo sim, meu irmão. Seus pensamentos são extremamente poderosos. Eu vi um tempo atrás sobre uma mulher que comprou uma planta de quase 2 metros assim, de altura para o quarto. Ela já tinha várias plantas em casa, cuidava muito bem delas. Só que um dia, ao acordar, olhou para aquela planta e, do nada, veio assim um pensamento. Essa planta não vai sobreviver, vai morrer. A planta estava saudável, bonita, sem nenhum problema. Não havia razão para pensar assim, mas ela cometeu um erro. Começou a pensar nisso várias vezes. Repetia para si mesma, dizia para o marido, acho que joguei dinheiro fora. Essa planta não vai sobreviver, não vai se adaptar aqui. O marido perguntou, por que você está dizendo isso, meu bem? A planta está perfeita, todas as outras suas plantas estão indo muito bem. Ela respondeu, não sei, algo aqui dentro de mim diz, sabe, que ela não vai conseguir sobreviver, não vai se adaptar. Cerca de 3 semanas depois, ela notou que as folhas começaram a amarelar. Alguns dias depois, todas as folhas tinham caído.
Mas 1 ou 2 semanas se passaram e a planta secou completamente e morreu. Ela ficou impressionada. Um dia, durante um momento assim de oração, disse que ouviu Deus falar com ela lá dentro, no íntimo do coração. Você matou essa planta com os seus pensamentos. Aquilo arrepiou dos pés à cabeça. Quando concordamos com o medo, ele pode virar realidade. Mais tarde, ela disse ao marido, querido, eu sei que isso parece loucura, mas acho que matei a planta com os meus pensamentos. Ele olhou para ela com uma cara estranha e disse, a única coisa que eu posso dizer, meu bem, é que espero que você esteja pensando coisas boas sobre mim. Escuta, eu sempre me pergunto, quantas vezes nós mesmos já matamos nossos próprios sonhos com os nossos pensamentos? Quantas vezes já impedimos as bênçãos de Deus, o favor, a cura, a restauração, porque ficamos alimentando medo? Sabe, muita gente anda por aí com aquela sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Ô, Fábio, eu tenho medo de que o meu negócio quebre, tenho medo de não conseguir manter minha saúde, minha família, tenho medo de que meu filho se perca. E porque essas pessoas não têm disciplina mental, acabam deixando esse medo criar raiz. Eu conversei com um jovem casal depois de um encontro de fé que a gente fez. Eles estavam muito desanimados, sabe? Estavam tentando ter um filho há anos e por algum motivo a moça não conseguia engravidar. Já tinha ido a vários médicos e aparentemente estava tudo bem. Não entendiam por que ela não conseguia. Ela estava frustrada e me disse, Fábio, o mais curioso é que a minha mãe, ela teve também muita dificuldade para engravidar. A minha avó também. E desde que eu era criança, eu carrego esse medo de que eu também, de repente, teria muito trabalho para ter um filho. Como diz a Bíblia, o que aquela mulher temia aconteceu. Isso criou uma fortaleza na mente dela. Ela acreditava que não conseguiria engravidar. Olha, vou repetir aqui o que eu disse há pouco. O primeiro lugar onde perdemos a batalha é nos nossos pensamentos. Agora, aqui está a boa notícia. Assim como você ativa o medo, você também pode e deve começar a ativar a fé. Foi isso que eu disse àquela jovem naquele dia. Em vez de passar o dia preocupada, pensando que não vai dar certo, comece a meditar no que Deus diz a seu respeito. Coisas como, Pai, o Senhor disse que o fruto do meu ventre é bendito, é abençoado. O Senhor disse ali em Salmos que me faria uma mãe feliz de filhos. Deus, o Senhor prometeu que, porque eu me alegro em Ti, o Senhor me daria os desejos do meu coração. Então, Senhor, eu quero Te agradecer, porque eu sou capaz de conceber. Ela, a partir daquele dia, começou a ativar a fé. Cerca de um ano depois, eu vi esse casal novamente. Eles estavam radiantes. Ela estava grávida de um menino. E hoje, esse menino está saudável e cheio de vida. Aleluia. Agora, aqui está o ponto. Eu não sei se isso teria acontecido se ela não tivesse mudado aquilo em que meditava. O medo pode criar barreiras, sabe? Pensamentos errados podem te impedir de viver o melhor de Deus. Se você quer viver em vitória, precisa ter disciplina nos seus pensamentos. Aquilo em que você se concentra é o que você está convidando para a sua vida. É o que você permite se tornar realidade. Eu vi uma vez a história de um homem chamado Nick. Já até escrevi essa história em um dos meus livros. Ele era forte, resistente, havia trabalhado por muitos anos nos pátios de trens. Era um dos funcionários mais confiáveis da empresa. Mas Nick era um preocupado crônico. Sempre esperava o pior. Vivia falando sobre o que poderia dar errado. Um dia, a equipe foi liberada 1 hora mais cedo para participar de uma festa de aniversário. Nick estava trabalhando dentro de um vagão frigorífico quando, por acidente, ficou trancado lá dentro. Ele não tinha celular, nem rádio, e todo mundo já tinha ido embora. Quando percebeu que estava preso, entrou em pânico. Começou a gritar, a bater, esmurrar aquelas portas por horas, até suas mãos ficarem em carne viva. A voz dele então foi sumindo, sumindo. Nick sabia que estava dentro de um vagão refrigerado. Estimou que a temperatura deveria estar abaixo de 0. Começou a temer o pior.
Pensou, se eu não sair daqui, eu vou morrer congelado. Eu não vou aguentar a noite toda. Quanto mais pensava naquilo, mais frio sentia. Tremendo, tremendo, tremendo. Quase sem controle. Encontrou um pedaço assim de papelão e escreveu um bilhete. Muito frio. Corpo ficando dormente. Estas podem ser minhas últimas palavras. Na manhã seguinte, quando a equipe voltou e abriu as portas de aço, encontraram o corpo de Nick, encolhido num canto. A autópsia revelou que ele realmente morreu de frio, hipotermia. Agora, aqui está a parte impressionante da história. O sistema de refrigeração daquele vagão nunca esteve ligado. A temperatura no interior, onde ele morreu congelado, era de 16 graus Celsius. Nick morreu congelado porque acreditava em sua mente que estava em um lugar congelante. O que ele temia aconteceu com ele. Será que você também está morrendo congelado, por assim dizer, mesmo estando a 16 graus? O medo distorce a realidade. Ele aumenta os problemas mais do que eles realmente são. Talvez Deus te trouxe hoje aqui, nesta live, para mudar a sua perspectiva, para te dar uma corda para a vida. Talvez aquilo que você tanto teme nem vá acontecer. Talvez esse obstáculo que parece assim permanente seja na verdade apenas temporário. Talvez, como Nick, você se sinta preso. Tudo ao seu redor diz, você não vai sair dessa, não vai conseguir vencer, não vai ser curado, não vai se casar. Mas Deus está dizendo, não se preocupe. O sistema de refrigeração não está ligado. Eu te tenho na palma da minha mão. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Pode parecer escuro, solitário, sombrio, pode parecer que não vai dar certo. Mas Deus está dizendo, se você permanecer na fé, eu vou te livrar. Eu vou te proteger, eu vou te curar, eu vou te justificar, eu vou te restaurar. Eu não apenas vou te tirar dessa, eu vou te tirar e te deixar melhor do que você estava antes. Então, faça agora a sua parte. Não entre em pânico. Não espere pelo pior. Não fique aí imaginando tudo de ruim que pode acontecer. Diga como Davi, no Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Ainda que um exército me cerque, ainda que me ataquem por todos os lados, mesmo que eu me sinta encurralado, sem saída, mesmo que o lado médico seja ruim, mesmo que a minha conta bancária diga que não vai dar, tudo bem, porque eu sei de um segredo. Deus continua no trono. Nada do que estou enfrentando é surpresa para Ele. O inimigo não tem a última palavra. Deus é quem tem. E Ele diz, eu sempre te conduzirei em triunfo. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajoso. O Senhor teu Deus está contigo. Escuta, durante a vida, o medo sempre vai bater a porta tentando te mostrar os piores cenários. Mas aqui está o segredo. Quando o medo bater, deixe a fé atender a porta. Não dê espaço aos pensamentos de medo. Não se deixe intimidar por eles. Responda com fé. Senhor, o Senhor prometeu cumprir o número dos meus dias. O Senhor disse que os planos que tem para mim são de paz e não de mal. O Senhor prometeu que aquilo que era para me ferir, o Senhor usará a meu favor. Quando o medo bater, deixe a fé responder. Uma vez eu estava assim em um voo, saindo de São Paulo, bem cedinho assim pela manhã. Nosso voo atrasou várias horas por causa de uma forte neblina. Onde quer que olhássemos, só vimos névoa densa. Mal conseguimos enxergar. Pensamos assim que a cidade toda estava coberta. Mas assim que o avião decolou, olhamos para baixo e vimos que era apenas um pequeno bolsão de neblina, cobrindo cerca de 1 quilômetro ao redor do aeroporto. É assim que o medo funciona. Ele se apresenta como algo enorme, assustador, mas não passa de fumaça. Ele vai tentar te mostrar os piores cenários para te deixar nervoso, ansioso, em pânico. Mas não caia nessa. Diga, medo, eu conheço os seus truques. Você só sabe latir. Parece grande, mas não me impressiona. Eu conheço a verdade. Você não tem nada de real. É assim que você ativa a fé em vez do medo.
E quando você faz isso, a maior força do universo entra em ação em sua volta. Entra em ação a seu favor. Os problemas podem ser grandes, mas o nosso Deus é muito maior. Os obstáculos podem parecer imensos, mas nós servimos ao Deus Altíssimo. Quando os pensamentos de medo, preocupação, dúvida, negatividade vierem, você precisa se levantar e declarar como Davi: eu não temerei, não vou me preocupar, não vou ficar tenso, eu não vou me entregar ao negativo. Encare esse medo de frente e diga: você não me intimida, você não me intimida. Eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu sou. Lembre-se, o medo é como a neblina. Sempre vai parecer maior do que realmente é. Você sente assim uma dorzinha do lado e o medo logo diz: ih, rapaz, é algo grave, é terminal. Melhor você começar a planejar o velório. Mas a verdade é apenas neblina. O medo vai aumentar isso na sua mente, vai exagerar. E se sua empresa começar a fazer demissões em massa? Melhor começar a se preocupar. E se essa dor for algo sério? Não. Olhe para o medo e diga: vai embora, cai fora. Não tenho tempo para você. Meu irmão, minha irmã, a sua missão é grande demais. O seu chamado é importante demais. O seu tempo é valioso demais para deixar um medo de paralisar. Você é filho do Deus Altíssimo. Então, ouse declarar como Davi: eu não temerei. E pense nisso. Se a Bíblia diz que o que mais tememos pode acontecer, imagine o poder que há em crer. Se o medo tem esse peso, quanto mais a fé. O poder de Deus é muito maior do que qualquer ameaça. Então, quando o medo bater, deixe a fé atender a porta. Não concorde com o medo. Mantenha sua mente disciplinada. Essa é a razão pela qual muita gente está para baixo, negativa, desencorajada. Elas não estão guardando a mente. E é aí que a batalha acontece. Se você aprender a ativar a fé e não o medo, então creio e declaro que assim como aquele casal jovem que teve seu filho, Deus vai realizar os seus sonhos. Ele vai derramar rios de favor sobre a sua vida. Você vai superar cada obstáculo, vencer cada inimigo e se tornar tudo o que Deus te criou para ser. Em nome de Jesus. Se você receber essa palavra, diga amém. Escreve aqui, amém. Glória a Deus. Quero agora orar com você e por você. Deixa para mim aqui o seu like, se eu gostei, se eu curti, que é importante para a gente. Faça isso. E no final da nossa oração, faça hoje essa direção e essa oração chegará para 7 pessoas. Copie o link e envie para 7 contatos do seu WhatsApp. Deixe Deus te usar. Eu quero que você também escreva a frase do poder de hoje. Declare, escreva assim: a fé venceu dentro de mim. Declare, a fé venceu dentro de mim. Isso. Abra o teu coração nesse instante. Deus Pai Todo-Poderoso, oro neste momento por essa pessoa que está me acompanhando, que vive com medo todos os dias, todas as noites. Ela tem medo de perder o emprego, medo de faltar comida em casa, medo de conseguir não pagar as contas, honrar os compromissos, medo de ficar doente, de não conseguir cuidar da família, medo de ser assaltada, de sofrer um acidente, medo de perder alguém que ama, medo de acordar amanhã e tudo estar pior. Oh Deus, o medo tem roubado a paz dessa pessoa, tem tirado o sono dela, sugado a força, a energia. Mas hoje, Senhor, eu te peço, entra nessa mente, nesse coração e arranque esse medo pela raiz, Pai. Troca esse desespero por fé, troca essa angústia por esperança. Traz de volta a calma, a confiança, a certeza de que o Senhor cuida dela, mesmo quando tudo parece estar desabando. Senhor, não deixa, Pai, essa pessoa viver esperando tragédia. Ensina ela a esperar pela Tua bondade, pelos Teus favores. Que ela comece a declarar: vai dar certo. Deus está comigo. Ele está me ajudando. Ele vai cuidar de mim. Deus, dê descanso para essa mente que não para. Traz sono para quem, Pai, tem dormido com o coração pesado. Traz segurança para quem vive olhando para trás, achando que algo ruim vai acontecer. Livra essa pessoa, Pai, de todo mal, visível e invisível. A cubra com o Teu sangue, com o Teu manto. Aguarde, Senhor, na entrada e na saída. A livre de acidentes, doenças, das notícias ruins. A livre daquilo que ela nem sabe que está acontecendo.
de todo tipo de laço do inimigo. Deus, eu te peço, fortaleça essa fé fraca, levanta essa cabeça baixa, traz de volta a coragem de viver, de sonhar, de acreditar, de amar de novo. Em nome de Jesus eu profetizo, essa pessoa não vai mais ser dominada pelo medo. Ela vai dormir em paz, vai viver com fé, vai andar com a certeza de que tem um Deus grande cuidando de cada detalhe. E o que antes era preocupação, Senhor, vai se transformar em testemunho para a Tua glória. Ore comigo assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você diz amém. E você diz graças a Deus. Isso. Deixa agora Deus te usar. Copie o link dessa oração e faça ela chegar para 7 pessoas. Elas serão abençoadas por meio de você e essas bênçãos voltarão multiplicadas para a tua vida. Faça isso agora. Escuta, você não ouviu esta oração hoje por acaso. Essa palavra, ela veio hoje para você porque Deus viu o teu medo. Ele te trouxe aqui para dizer, você não vai cair, você não vai perder, você não vai morrer no meio desse medo. Ei, a partir de hoje, você vai usar a sua fé na direção certa. Vai parar de esperar pelo pior e vai começar a esperar pelas bênçãos, pela bondade e pelos favores de Deus. Então levante essa cabeça, enxugue essas lágrimas e diga com fé, eu não nasci para viver com medo. Eu nasci para viver pela fé. E o meu Deus vai cuidar de tudo. Aleluia. Se você crê nisso, escreve aqui, eu confio em Deus. O medo não vai me parar. Glória a Deus. Receba agora esse abraço. Saiba que eu te amo muito em Cristo Jesus. Que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso.